Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Grupo CEP. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo me pergunta. Posso ser MEI e ser CLT, empregado registrado, ao mesmo tempo? Posso ser MEI e ter um percentual de cotas de uma outra empresa? Posso ser MEI e exercer uma outra atividade como autônomo? Como funciona isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar de forma clara e objetiva como funciona o ser MEI e ter uma outra atividade e quais são as implicações. Então, quais são as possibilidades de cumular uma atividade de MEI? A gente poderia citar aqui ser CLT registrado neste regime, ser funcionário público, autônomo, profissional autônomo e também ser titular de outra empresa, seja simples nacional, seja lucro presumido, lucro real, qualquer tipo de atividade, não importa, a resposta vai ser a mesma. Então vamos lá, gente, olha só, você tem alguns impeditivos para ser MEI. Entre eles, a legislação é muito clara. Você não pode ser titular de outra empresa, administrador, independente do seu percentual de cotas. Então, com relação a uma primeira pergunta, posso ser MEI e ter uma outra empresa? A resposta é não. E o desenquadramento é automático, ok? Então, não arrisque. Os administradores que não são sócios, mas são nomeados em contrato e estatuto social, também não podem. Então, atenção aqui. A segunda situação seria qual? Mais comum, inclusive. Posso ser MEI e CLT? Então, você tem lá o seu emprego registrado como colaborador de uma empresa, recebe todos os seus benefícios, regime CLT, mas você desenvolve ali na sua casa uma outra atividade de artesão ou de revenda de produto de beleza e você gostaria de regularizar essa sua atividade para que isso some nas suas contribuições do INSS, por exemplo, uma vez que o seu salário como CLT não é o teto do INSS e você pensa aí numa aposentadoria de valor maior. Você pode ter um MEI? Sim, você pode. Você pode ser MEI e CLT. Vamos falar sobre as implicações disso? Então vamos lá. No caso do INSS, que geralmente é o motivo pelo qual as pessoas querem regularizar essa segunda atividade, a soma vai ser automática. Então o INSS vai somar a base de cálculo de contribuição de INSS do seu período trabalhado como MEI e como CLT. Mas observe, a soma vai ser da base de cálculo para o cálculo do seu benefício. Não vai ser do tempo. Então, por exemplo, trabalhei 15 anos como CLT e mais 20 anos como MEI. Eu já posso me aposentar? Depende. Se for no mesmo mês, concomitantemente, não. Você não vai somar o tempo de contribuição. Então, se nesse mês você trabalhou como MEI e como CLT, vai contar um único mês, é um único mês de trabalho, ainda que você tenha trabalhado mais, porque você tinha 2 trabalhos, ok? Então, o que vai ser somado é a base de cálculo de contribuição, ok? A soma é automática, se os dados lá do seu CNIS, o seu cadastro, estiver correto. Uma outra implicação, a sua renda como CLT e como MEI também vai ser somada para o cálculo do seu imposto de renda pessoa física. Então, quando você for fazer a sua declaração, você vai ter que declarar de forma separada suas 2 rendas. E aí, no ajuste anual, pode ser que a soma delas dê uma diferença de imposto a pagar. E terceira situação, posso ser MEI e funcionário público? Aí vai depender de qual é o seu cargo público, porque uma boa parte dos cargos públicos impedem o exercício de outra atividade. Vale olhar a legislação específica. E por fim, posso ser CLT e autônomo? Adriana, agora eu fiquei na dúvida. Não entendi essa pergunta, porque para mim, autônomo é MEI.
Não, gente, não é. São coisas distintas. As pessoas têm aí a ideia de que eu exercia revenda de produtos de beleza, ou vendia os meus produtos artesanais, ou os meus bombons, as minhas trufas. Eu era autônoma. Aí eu só me regularizei e virei MEI. Não. O que eu tô querendo dizer como atividade autônoma, quando você já é MEI em outra atividade, é uma outra atividade que não pode ser enquadrada no MEI, ou ainda uma renda como aluguel, que implica aí no recolhimento de imposto de renda como autônomo e outras implicações. Então, vamos dar um exemplo. Você é um artesão, faz os seus produtos artesanais e abriu um MEI para regularizar aí um recolhimento de INSS. E você se formou agora, estudou e se formou dentista, por exemplo. E você começa a atender esporadicamente em alguns consultórios como auxiliar, você cobre o dentista no consultório dele quando ele precisa faltar, então não é ainda uma renda fixa que você tem, uma renda maior que vale a pena você deixar de fazer os seus produtos artesanais, você está iniciando e aí você fala, como eu vou fazer? Eu posso ser autônomo e MEI? Sim, você pode ser autônomo e MEI. E inclusive, se o seu cadastro no CNIS estiver correto, você pode fazer o recolhimento complementar do seu INSS como autônomo no código 1910 da GPS para somar essas contribuições e aumentar o valor dos seus benefícios. Nesse caso, a situação é a mesma do CLT, tá? Você não vai somar tempo, você vai somar valores. E tem que ser no código 1910, ok? Mais uma situação que me pergunta. Posso ter 2 MEIs? Não. A legislação também é clara com respeito a isso. Você só pode ter um MEI ativo por vez. Então, você pode até abrir um MEI, depois você encerra as atividades e depois abre um outro, não tem problema, mas é um só por vez. Bom, vamos então recapitular. Se você quer ser MEI e tem outra fonte de renda, outra atividade. Quando é possível? No caso de titular de cotas de empresa ou diretor estatutário, administrador em contrato social, você não poderá ser MEI, mesmo que esta empresa estiver inativa, mesmo que você não tiver retirada de prolabore e não tiver distribuição de lucro. Não pode. Posso ter 2 MEIs? Não, não pode. Uma só por vez é permitida pela legislação. E as duas situações que você pode ter uma outra atividade e ser titular do MEI é empregado CLT e profissional autônomo de outra atividade. Nesses casos, você vai poder somar as contribuições em valor, não em tempo, e você também vai ter que somá-las na declaração de imposto de renda. Um detalhe sobre quem tem vínculo CLT. Na hipótese de você ser demitido sem justa causa, você teria direito ao seguro-desemprego. Porém, se você tiver um MEI, for titular de um MEI, a Receita não permitirá que você utilize esse benefício, porque o seguro-desemprego ele é um benefício destinado a quem por algum tempo estará sem fonte de renda e vai com isso prejudicar o seu sustento e da sua família. Se você tem um MEI, a Receita entende que você tem uma fonte de renda, portanto, ela vai proibir o uso desse benefício nesse caso, mesmo que o MEI estiver inativo ou com faturamento baixo. Então, tome cuidado para não abrir um MEI só por ter, porque isso pode te prejudicar caso haja uma demissão sem justa causa. Vale avaliar, em todos esses casos, quais são as atividades que você realiza. De repente, é mais interessante para o seu caso você abrir um CNPJ enquadrado como microempreendedor e acumular ali todas as suas atividades. Consulte um profissional se você tiver dúvidas para tomar essa decisão. Aqui na Serve, a gente faz esse tipo de avaliação para você. Então, se você precisar, chama a gente. A Serve tem uma solução que serve para você. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar com os amigos,
Às vezes a dúvida dele é a mesma que a sua e você pode ajudá-lo com essa informação.